né? Isso. E aí, Anderson, como é que surgiu essa questão de você querer cantar? Sempre foi um desejo de você ser cantor, antes mesmo de você ser evangélico, ou não? Foi depois que você começou a frequentar a igreja, né, que você começou a ter esse gosto por cantar? A minha mãe fala que aos 3 anos de idade eu começava a cantar. Ela, na época, ela disse que ia para a igreja e ela dizia assim que eu ia até no altar da igreja lá e pedia assim, mãe, puxava assim, quer cantar, aí o pastor pegava o microfone e dava para mim. Pegava, colocava ali. E ela falava que ele até o Salmo 20, 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas foi muito divertido, assim, ela contando, né? E esse desejo, eu digo, uma vez eu estava até conversando com a Thalia, que eu disse assim, Thalia, eu não sei te explicar essa chama que há dentro do meu peito, porque é algo que, sabe, você nascer com aquilo, você dizer assim, eu vim para essa missão. E esse, acho que tem sido, né, o nosso objetivo, da gente estar fazendo a obra do Senhor. Eu digo que acho que eu não viveria sem cantar, né? Eu estava na igreja, mais a Thalia, e a gente tinha ido num culto de mocidade. E na época eu era, na verdade, eu era maestro do coral, né? Das crianças. E eu cantava só na época. Aí eu disse assim, olha, vou colocar a Thalia pra cantar, porque eu já tinha visto a Thalia cantar. Aí eu achei mais ela. Eu disse, ó, Thalia, você vai cantar esse hino, tal, tal, tal. E expliquei pra ela, ela, tá bom. E realmente, à noite, quando eu vi ela cantando ali, eu disse assim, olha, tem Tem jeito, futuro, né? a Tem mulher. futuro. Aí a gente, realmente, o tempo foi passou, a gente chegou a cantar no Cor de Mocidade e um presidente de mocidade nosso, ele chamou e ele disse, olha, a partir de hoje Deus, ele está separando vocês. E eu digo que aquilo ali foi algo, vou dizer assim, surreal, sobrenatural, tanto eu como ela. Só que a gente, Josué, a gente não sabia e nem imaginava o que Deus poderia fazer através da gente. Porque onde a gente morava não tinha acesso de internet. Onde vocês moravam nesse tempo, Na Anderson? época a gente morava na Vila do Incra, só que a gente morava mais para dentro ainda de uma carvoeira, né? Só para, eu vou dizer, para a gente chegar no povoado chamado Vila do Incra, a gente tinha o quê? De torno de 3 a 4 quilômetros para ir, na época, na carvoeira. Mas antes, bem disso também, antes da Thalia cantar e eu também, a gente morava vou dizer assim, num local mesmo pra dentro chamado Arrastão do Jucá. E chegamos a morar nesse povoado chamado Vila do Batom. Nessa Vila do Batom a gente ia, nós para chegar no Arrastão, que se chamava, a gente caminhava 2 quilômetros e desses 2 quilômetros a gente chegava na casa do irmão Gonçalves, lá, aí que era para ir para o culto, né? Aí pegava a carrocinha e rodava ainda mais 7 quilômetros para chegar no culto. Foi. E cantando. Aí o meio evangélico, quando ele descobre, né, o antes, Sim. assim, um pregador, um cantor, aí chama muito. Como foi esse início? Vocês tiveram muita oportunidade ou não? Foi assim mais pela localidade, por tudo? Eu digo que no início sempre é difícil, né? Porque se fosse fácil, todo mundo fazia. E o que é mais divertido é porque quando eu comecei a cantar mais ela, isso eu já até resumi, falei um pouco, mas como a gente começou a cantar, eu me lembro que na época a gente foi para um retiro chamado Espiritual Fogo no Altar. E era o mesmo local aonde há muito tempo atrás, vou dizer, a gente morava. Né? E o tempo foi passando, passando. Eu sei que uma época eu fui, mas a Thalia, e a gente chegou nesse evento. Aí nós sentamos bem atrás. E o pastor, na época, era o pastor Francisco Carneiro, da Assembleia de Deus Ceadema. Ele disse: Vamos ouvir a dupla Anderson e Thalia, ali da Vila do Incra. E eu mais ela, a gente não tinha uma noção, porque na época a gente cantava todo dois na primeira voz. Não tinha coisa assim, não, vou fazer a primeira, você faz a segunda. Não, era todo dois na primeira.
Aí nesse dia eu fui, cantei mais ela. E veio uma cantora de São Luís, chamada Loide Souza. Aí ela, na época que nós estava cantando, ela chegou, viu a gente cantando e terminou, eu fui sentar lá atrás, lá no banquinho. Aí quando ela pegou o microfone, vamos ver a cantora Loide, aí ela pegou o microfone e ela disse, cadê aquela dupla que estava cantando? Aí eu levantei assim as mãos, ela disse assim, meu filho, vem aqui, você e ela. Ela disse, olha, Deus tem algo muito grande para fazer na vida de vocês. E a partir de hoje a vida de vocês não é mais a mesma. Deus está mudando a vida de vocês. E naquela época ali a gente cantava e, sabe, assim, o mover de Deus era tão grande ali, o Senhor falando com as pessoas, né, com corações, batismo com o Espírito Vocês eram bem Santo. novos ainda, né? Quantos anos, mais ou Isso. menos? Eu tinha em torno de uns 13 para 14 13 anos. para 14 anos, já cantava em festa, muita gente, a gente sabe que festa Isso. de crente dá muita gente, né, antes. Demais, demais. E eu me lembro na época, José, porque como a gente, eu vou dizer assim, era os primeiros passos da gente. A gente não, vou dizer, não tinha aquela noção, né? Ah, eu vou para esse evento, eu vou. Realmente, hoje em dia, como a gente tem se preparado. Hoje em dia tem um congresso, tem uma conferência, ou uma convenção, a gente já vai preparado, né? Mas sempre Deus na frente. Senhor, uma coisa que eu digo, Senhor, louva por nós, vai na frente, canta por nós. E naquela época ali, eu creio que a Thalia tinha um quê? Tinha em torno de 8 para 9 anos. Então ali naquele dia, assim, Deus ali marcou a minha vida e a vida dela. Aí Foi estava algo, se formando a dupla, tu a dupla, sentia que estava isso, começando a criar uma identidade, no caso, isso, né, Anderson antes? e Thalia. Anderson e Thalia.